Amém. Novamente eu dou minha boa noite aos irmãos, boa noite, e saúdo a todos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Hoje à noite eu trago uma mensagem, uma pregação aos nossos corações, bem simples, bem clara, porém é uma pregação exortativa e forte. E com certeza ela irá conflitar o teu coração, assim como ela conflitou o meu. Mas ao mesmo tempo que ela vai conflitar os nossos corações, ela vai esclarecer o certo, aquilo que devemos fazer conforme a Bíblia Sagrada. Preste muita atenção nessa pregação, porque eu acredito que uma das pregações mais difíceis que eu já tive a oportunidade de meditar. Somente as epístolas de Paulo aos Coríntios, a primeira e segunda epístola, são palavras muito duras que Paulo usa, né? Algumas coisas ele está realmente exortando a igreja, direcionando a igreja, mas tem umas expressões que ele usa aqui, expressões bem difíceis de ouvir. Todavia, a Bíblia é a palavra de Deus, e o apóstolo Paulo foi um dos apóstolos usados pelo Senhor para escrever as santas letras. Deus é o autor, o apóstolo Paulo, o escritor, entre outros personagens que o auxiliavam enquanto ele estava ali no seu ministério. Alguns dele passou dias e meses em prisões e foi grandemente usado por Deus. Então essa mensagem ela é bem simples, ela é bem clara, porém é uma mensagem exortativa e ela é forte e ela vai com certeza gerar talvez um desconforto em nossos corações. Eu vou evitar manter um tom de voz tranquilo, porque a mensagem exortativa, geralmente a gente grita, pula, dá cambalhota, aquela coisa toda. Vamos ficar quietinho, né, para que a mensagem chegue aos vossos corações, tá bom? Então eu quero falar essa noite sobre o verdadeiro contato que o cristão deve ter com o incrédulo. Só o tema da mensagem já, opa, o verdadeiro contato que o cristão deve ter com o incrédulo? Exatamente. Porque, por favor, vossas Bíblias, na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, encontrem o capítulo de número 6, versículo 14 até o 18. E assim que for encontrando, eu peço, por gentileza, aqueles que puderem, se coloquem em pé, em reverência à palavra do Senhor. Segundo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14 até o versículo 18. Esses poucos versos. 5 versículos apenas. E aqui está a pregação. Segundo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14 até o 18. A verdade é que nós estamos vivendo dias em que muitos cristãos vivem dependentes de amizade, de amor e até de companheirismo de incrédulos. É um absurdo. E muitas vezes essa amizade, esse companheirismo, esse amor não é para ganhar o incrédulo para Cristo, é para entrar no seu jogo, é para ir para lugares onde o incrédulo frequenta e o cristão, às vezes por não ter uma boa base cristã ou uma fé definida, vai na corda. Eu volto a citar, muitas vezes não é para ganhar o incrédulo para Cristo, não é seguindo o exemplo do próprio apóstolo Paulo, que ele diz: eu me fiz fraco a fim de ganhar os fracos, me fiz forte a fim de ganhar os fortes. Então ele vai dizendo: eu agi de maneira, não me envolvendo com as coisas deles, a fim de ganhá-los. Eu estive lá, mas para ganhá-los. Eu tinha um objetivo. Caso eu não conseguisse, ele seguia caminho. Mas estamos vivendo dias que muitos cristãos, eles vivem dependentes de amizade, de amor e de companheirismo de incrédulos, preferindo muitas vezes desobedecer a Deus e ter uma felicidade passageira com essas pessoas que não querem o Senhor Jesus Cristo, não querem a salvação, do que ter uma felicidade real e eterna, que é com o próprio Deus Pai como amigo. Então, um conselho: se eu e você não temos o verdadeiro objetivo de ganhar um incrédulo para a salvação em Jesus Cristo, se nós não temos esse objetivo de ganhá-lo para a salvação em Jesus Cristo, e sim simplesmente ter convívio com Ele, Deus tem algo para te dizer esta noite, para mim e para você. Se o teu objetivo em ter contato com o incrédulo, entrando na corda dele, descumprindo o Salmo 1, que depois nós vamos ler,
e não tem o objetivo de ganhá-lo para Cristo, de pregar o Evangelho e de se fazer entender que você está ali para o bem dele, para tentar ganhá-lo ou ganhá-la para Cristo, Deus tem algo para falar ao teu coração esta noite, assim como falou com o meu. Está justamente o texto de 2 Coríntios 6, do 14 ao 18. Acompanhe a leitura, vai aparecer aqui também. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 até o versículo 18. Diz assim o versículo 14: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? É uma pergunta. E que comunhão tem a luz com as trevas? Outra pergunta. E que concórdia ou que concordância há entre Cristo e Belial, que é um apelido dado a Satanás? Que concordância há? Outra pergunta. Ou que parte tem o fiel com o infiel? Outra pergunta. E que consenso tem o templo de Deus, e nós estamos dentro deste templo, com os ídolos? Outra pergunta. Por que, diz o texto, porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, neste templo, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Só em ler um texto, já não dá um frio na espinhela? Só em ler o texto. Então, eu tenho certeza que Deus tem algo para nos ensinar esta noite, e eu prometo me comportar aqui da melhor maneira possível, que eu também estou sendo confrontado pelo próprio Deus. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra, fale aos nossos corações, aquilo que Tu queres falar. Sê compassivo para conosco, sê misericordioso para conosco, e ensina-nos esta noite, ensina-nos como um Pai amigo, como Pai amoroso, e dize-nos, ó Deus, o que queres dizer. Em nome de Jesus, amém. Podemos assentar. O verdadeiro contato que o cristão deve ter com um incrédulo, na Bíblia Corrigida Fiel, aparece a expressão infiéis. O que é um infiel para você? O infiel é o antônimo de fiel, né? Aquele que é fiel a Deus, é fiel à sua esposa, é fiel à família, sempre tem o antônimo, o contrário, aquele que é infiel a Deus, a sua família e aos outros, é infiel com os seus negócios, é infiel com suas ofertas, é infiel com o dízimo, é infiel com o seu dom, o talento que Deus lhe deu, recebeu uma voz, recebeu um dom, recebeu uma habilidade, e é infiel, não se esforça, não vai para frente, para ali. Mas tem aquele que é fiel e diz, eu recebi isso do Senhor, recebi a salvação, então o que eu preciso fazer? Viver de acordo com a palavra de Deus? Sim, preciso viver, então eu preciso ler para entender. Eu preciso me aprofundar nos estudos bíblicos, naquilo que eu ainda tenho dúvida, para poder entender o que é seguir esse Cristo, até esse bendito e amado e querido e almejado arrebatamento. Então, como eu devo me comportar? Como uma pessoa fiel. O verdadeiro contato que o cristão deve ter com o incrédulo. E sem perca de tempo, esse texto fala de uma exortação. Tanto é que nessa Bíblia, o subtítulo é Exortação à Separação. É uma exortação do Senhor para se separar de determinadas atitudes que nós talvez tenhamos. Deus não quer que tenhamos mais a partir desta pregação. E o que é uma exortação? É um encorajamento para impulsionar você a fazer o que é certo. Exortação pode ser também um conselho ou uma advertência. O que é uma advertência? É uma punição? Não, uma advertência, olha, cuidado com o degrau, você pode tropeçar e cair, bater o rosto. Isso é uma advertência. Olha, essa água está muito próxima aqui, a beira, e vai cair, então eu vou pôr mais no centro, né? Então, a próxima vez, irmão, deixa mais no centro aqui, por gentileza, só para evitar cair. É uma advertência, não é uma punição, é só uma advertência. Então, uma exortação é uma advertência, por isso que existem perguntas aqui. Deus está mandando nós, essa noite, pensarmos. Como estamos vivendo como cristãos, como servos dele? Então,
A primeira coisa que nós aprendemos aqui, que ela está no versículo 14 até o versículo 16, a versículo 16 vamos ler até a parte A, e para dizer que aqui a parte A vai até aqui depois do ponto de interrogação. Então a primeira coisa que nós aprendemos aqui, se você e eu não temos o objetivo de ganhar um incrédulo para a salvação em Jesus Cristo, não se prenda em atividades com ele. Eita! Se você e eu não temos o objetivo de ganhar um incrédulo para Jesus Cristo, não se prenda em atividades com ele ou com ela. Mas por que isso? Porque a Bíblia está dizendo, versículo de número 14, está lá, 2 Coríntios 6,14, não vos prendais, que é a expressão que aparece na Bíblia corrigida fiel, a um jugo desigual. O que é um jugo desigual? Você sabe que é um jugo, né? Aqueles que são da roça sabem, um jugo, uma espécie de como fosse naquela época era feito rústico, então era chegado no mato, achado uma árvore que tinha uma forquilha, né? Algo assim nesse sentido, parecia um cabo de estilingue, só que grande. Então você cortava aquela forquilha e você ia arar uma terra, pegava 2 animais do mesmo tamanho, de preferência do mesmo porte, e colocava aqueles forquilhões tufo no lombo do animal aqui, na cacunda do animal, como diz nosso irmão nortista. No outro, ele era amarrado, uma madeira bem amarrado, quando não pregado, parafusado, e ali você esticava o arado, para que aqueles animais fossem andando juntos, trabalhando juntos. Um não podia ser mais forte que o outro, senão machucava. Isso é jugo. E ali o arador ia atrás, só controlando, com a varinha, e o bicho arando a terra, cavocando a terra para depois a terra ficar bem fofinha para fazer o plantio. Hoje existe algo bem mais feito, bem melhor. Hoje tem os tratores, né? Hoje tem os subsoladores que fazem isso, mecânicos, com máquinas pesadíssimas, mas antes era no lombo do animal. E se você não tivesse a consciência de colocar animais do mesmo porte, eles iam se machucar. Se você colocasse um touro e uma vaca, com certeza um deles ia se machucar, e a vaca com certeza era uma delas. Mas tem caso que a vaca é maior que o touro é de franzino, e a vaca quer levar a cona grande, às vezes tem mais força que um touro naquela ocasião, e machucava o animal. Às vezes o jugo, aquela travessa que segurava os 2 jugos, chegava a quebrar, e aquelas lascas, às vezes machucava e perfurava o animal. Então a Bíblia está dizendo, não vos ponhais em jugo desigual com os infiéis. Você é um fiel, ele é um infiel. Se você estiver andando nos rudimentos dele, conforme ele quer, para onde ele vai, você está sendo infiel a Deus e está sendo injusto para com ele. Agora, se você quer ganhá-lo para Cristo, há uma diferença. Você está indo assistir um filme no shopping com um amigo que você conheceu não sei aonde, e você já falou de Cristo para ele, ele falou assim, rapaz, eu gosto da tua companhia. E um dia, se Deus quiser, eu quero conhecer esse lugar onde você congrega. Vamos assistir um filme hoje lá no shopping fulano de tal? Vamos, a gente racha ali a pipoca, a gente vai assistir. E, inclusive é um filme evangélico. Você vai comigo? Observe, eu vou. Então, nesse caso, o jugo não é desigual, você está indo com um objetivo. Mas tem muita gente que usa, né, essas amizades do mundo para entrar na corda deles, nos conselhos deles, nas piadinhas imorais deles. E o texto deixa bem claro que se você e eu não temos o objetivo de ganhar um incrédulo para a salvação em Jesus Cristo, não se prenda em atividade com ele. Agora eu tenho que provar isso na Bíblia, está aqui o texto. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Você é uma pessoa justificada mediante a fé. Está em Romanos 5:1. E que comunhão tem a luz com as trevas? Nenhuma. Brian, apaga o refletor lá da frente, que eu vou apagar todas as luzes do templo. E as luzes de fora. E essa luz daqui. Ficou apenas a tela ligada. Pronto. Desliguem os celulares, por gentileza. As luzes dos celulares. Aqui tem a nossa tela. Cadê o Brian? Cadê o Brian? O Jones Brian? Só um momentinho, eu vou baixar aqui, só para a tela apagar. Pronto. Mas ela vai ficar um pouco acesa. Vou apagar isso aqui também. Pronto. Olha a diferença. Que comunhão há da luz com as trevas? Nenhuma. Eu vou esconder a luz do telefone. Pronto.
Olha a diferença, as trevas. E você sabe que tem luz lá fora, o poste está aceso, tem luz ali do lado, o bebedouro está com a luz acesa, tem umas luzinhas coloridas e tem a nossa tela negra ali. Pronto. Agora, olha a diferença. Esse celular é um dos celulares mais antigos que tem. Olha a diferença. Já liguei a luz. Olha a diferença. Estava tudo escuro. Irmã Mara, quem tem celular aí, liga a lanterna do seu celular. Por favor, quem tem celular aí? Quem sabe dominar a lanterna? Liga a lanterna. Foque para cima. Olha a diferença. Agora foque na minha direção aqui. Olha a diferença. Ainda está ruim, né? Precisa melhorar. Mas olha, já teve diferença. Eu consigo pregar com a luz do celular. Por favor, Brian, pode acender a luz de fora e eu vou acender a luz do templo. Viram a diferença? Quando a pessoa está em trevas e você que é luz e não se comporta como luz, você está sendo injusto com aquela pessoa. Agora, se você está com o objetivo de ganhar para Cristo, você está realmente seguindo os preceitos de Deus. Então esse é o verdadeiro contato que o cristão deve ter com o incrédulo, com esse verdadeiro objetivo de ganhá-lo para Cristo. Porque o versículo seguinte continua, o 15. E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Eu posso responder aqui, nenhum. E o ato de injustiça é isso. Daniele, vem aqui. Olha o tamanho da Daniele, pega esse microfone. Pega firme nesse microfone, não deixa eu tomar ali de ti. Daniele tem 9 anos. Eu tenho 45. Sou o pai dela. Não, esquece que eu sou teu pai. Segura esse microfone com força. Com força, não larga. Observe isso aqui. Olha a diferença do justo, o que é justo e o que é injusto. Isso aqui é injusto, ela só tem 9 anos. Ela está segurando o que pode. Espia só. Vou arrancar o microfone da mão dela. Estou segurando o dedinho dela. Ela está fazendo força. Faz força. Isso é justo? É injusto. Obrigado, minha filha. Pode ir lá para a salinha, tá? É isso que a Bíblia está dizendo. E é isso que Deus fez com o profeta Oséias. Oséias, Israel está toda errada. Está toda errada. Eu quero que você faça algo que eu vou pedir para você. Como eu fiz aqui com a Daniele. O que eu fiz com essa menina é injusto. Ela só tem 9 anos. Ela não tem a força de segurar algo nesse sentido. Agora experimenta vir tomar esse de mim para ver só. Perigoso você... Nós vamos quebrar esse microfone, porque eu não vou largar. Eu desafio qualquer um de vocês a tomar esse microfone de mim. Nós vamos quebrar esse microfone, porque eu não vou largar. Se você não morder meu braço e fizer sentir dor para eu gritar, eu não vou largar. Mas o que eu fiz aqui com essa criança é algo injusto, e é isso que a Bíblia está dizendo. O verdadeiro contato que você deve ter com o incrédulo é se você quer ganhá-lo para Cristo. Se você tem esse objetivo, mas se não tem, não se prenda em atividades. Não, eu vou porque não sei o quê. Porque se você não tem o objetivo de ganhar, sai de lá. O texto vai falar sobre isso. Porque a segunda coisa que nós aprendemos dentro deste capítulo está na parte B do versículo 16. Nós lemos até o 16, a parte A. A parte A vamos ler até ali aquela interrogação. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Nenhum. A parte B, depois da interrogação, tudo para baixo vamos considerar como parte B. Que nós aprendemos, se eu e você temos o objetivo de ganhar um incrédulo para a salvação em Jesus Cristo, saiba que você e eu somos o templo do Deus vivo. Ele habita em nós. Então cuidado você ir para um lugar onde está a pessoa se panturrando em cerveja, se panturrando em cigarro, falando um monte de asneira, e você no meio. Esse aqui é templo do Espírito Santo. É a moradia de Deus. Se comporte e veja o ambiente que você está. Porque então, saiba que você é o templo do Deus vivo. Ele habita em você. Ele anda com você. Ele é o teu Deus e você faz parte do povo dele. O Emmanuel está em você, o Deus conosco. Olha o que diz a parte B do versículo, depois da interrogação ali, ó. Porque vós sois o templo de Deus vivente. E isto o apóstolo Paulo está repetindo o que ele falou lá no capítulo 6, de 1 aos Coríntios, no verso 19. Coincidência ou não, ele fala no capítulo 6 de 2 aos Coríntios, e fala no capítulo 6 de 1 aos Coríntios, a partir do verso 19. A mesma coisa, que nós somos o templo de Deus. E esse Deus é vivo.
Como Deus disse: neles habitarei, Ele habita em nós, e entre eles andarei. Ele anda em nosso meio, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Você é povo de Deus. Ora, se você não quer ganhar um incrédulo para Cristo, o que você faz lá? Mas se tens o objetivo, vá lá, porque o próprio apóstolo Paulo fala que se você tem o objetivo de ganhar a pessoa para Cristo, você vai ter contato com o incrédulo, sim. Caso contrário, você tem que sair desse mundo. Ele deixa isso bem claro. Mas o objetivo, se você tem o desejo de ganhar o incrédulo para Cristo, sabe que você é templo de Deus. Você já passou por uma situação e você está lá e você não é pastor? Que acontece muito isso com pastor, mas já aconteceu com pessoas que já me contaram. Estavam no lugar com um monte de gente de incrédulo, falando um monte de bobagem, pescando, fazendo uma abobrinha. E aí a pessoa chegou lá para pescar junto, e o cara falou: o que você faz aqui, rapaz? Isso aqui não é lugar de crente, não. Você é crente, sai fora daqui. Não, mas eu só queria pescar. Não, mas aqui não é lugar. Aqui, nós estamos bebendo, aqui nós estamos falando um monte de bobagem. Você é irmão, rapaz, sai fora daqui, vai pescar para ali. Olha, tem um monte de irmão ali. Naquele momento, o incrédulo já chegou à conclusão que se você ficar ali, você não vai ser bem-vindo, a não ser que você tenha o objetivo de ganhar. Não, deixa eu ficar aqui, rapaz, eu não vou incomodar vocês, não. Aí você olha, o cidadão já está na sexta garrafa de cerveja, o outro já está com a primeira garrafa de pinga, já estão chamando o urubu de meu louro, estão chamando Jesus de Genésio, e pronto. Não adianta você tentar pregar o evangelho, eles não vão te ouvir. Então saiba que o teu corpo é templo do Espírito Santo. É templo do Espírito Santo. E Paulo, ele é bem enfático. E até com cristãos que dizem para todo mundo: eu sou crente, que legal. Mas é uma pessoa mentirosa. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9. Começa a separação. E até para com aqueles que se dizem cristãos. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9 em diante. O Brian está pondo ali. Já por carta vos tenho escrito, que não vos associeis com os fornicadores. Ixi, pastor, eu tenho um monte de amigo que só apronta. Continua, Brian. Ainda que não inteiramente com os fornicadores deste mundo. Ele deixa claro. Você tem como objetivo de ganhar o fornicador? Então, converse com ele, ensina para ele que o correto a se fazer, não é ele estar nessa vida de devassidão, mas sim de acordo com a vontade de Deus. Ele vai explicando, não inteiramente com os fornicadores deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Continua, Brian. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, olha essa expressão aqui, fornicador, ou avarento, só pensa em dinheiro, ou beberrão, ou roubador, com um tal, nem ainda com mais. Que é justamente a questão da separação. Então, nem mesmo aquele que se diz cristão, se está com a vida errada e você está falando e a pessoa não quer mudar, cuidado com esse contato, porque você é o templo do Deus vivente. Deus não está dizendo aqui vocês são melhores do que o incrédulo, não é isso que Ele está dizendo. Está dizendo comunhão, contato, negócios, somente negócio de cunho espiritual. Mas pastor, eu tenho um sócio meu que ele é um incrédulo, e nós temos uma empresa juntos, e a empresa está andando muito bem, obrigado, e Deus tem abençoado muito, mas o meu contato com ele é profissional. Nós falamos do como andar, como a empresa anda, eu passo ali as diretrizes para ele, a gente faz ali os orçamentos financeiros, esse é o nosso contato profissional, tudo certo. Quer ganhá-la para Cristo? Você der a oportunidade e fala de Cristo, porque o contato de vocês é profissional. Deus está falando aqui de coisas deste mundo, desse julgo desigual com os infiéis, que legal, olha, tá aqui eu coloquei refrigerante, mas eu acabei de beber a cerveja dentro desse copo aqui.
Cuidado, o cara pode estar jogando com você, ele pode estar querendo prejudicá-lo, porque você está no lugar errado na hora errada. Mas nós vamos concluir da seguinte forma: se você não tem o objetivo de ganhar o incrédulo para a salvação em Jesus Cristo, não se prenda em atividades com ele. Mas se você tem o objetivo de ganhar, saiba que você é templo do Espírito Santo, Deus habita em você, Ele anda com você, Ele é teu Deus, e Ele faz parte da tua vida e você faz parte do povo dele. Está no verso 16 da parte B. Pastor, mas eu já tentei de tudo ganhar esse homem, essa mulher para Cristo, ele não quer. Então, se você tinha esse objetivo, não conseguiu, a pessoa já disse: sai daqui, negócio de crente, tu vem para cá, eu te dou um tiro, sai daqui. Então, se você tinha esse objetivo de ganhar um incrédulo para a salvação em Jesus Cristo, e ele rejeitou, saia do meio dele, não toques, porque Deus, Ele vai te consolar com a presença que só Ele tem, que é a presença de Pai. Pare de ser dependente de incrédulo. Se ele já rejeitou Jesus, e já falou para você que ele não quer ouvir você falar mais de Cristo, então, cuidado com o que você está fazendo. Versículo de número 17 e 18. Por isso, saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. De que maneira? Eu serei para vós pai. Por que você quer tanta amizade com esse incrédulo, se ele já rejeitou meu nome? Eu vou ser pai de vocês, fica tranquilo. E pai, você sabe que um bom pai, ele é amigo. E vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. E interessante que o Senhor fala aqui: eu vos serei, apartai-vos do meio deles, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e sereis para vós pai. Eu vou tratar vocês como vocês devem ser tratados. Pare de depender de amizade de incrédulo. Pare de ficar mendigando amizade de incrédulo. Aconteceu algo em Israel, muito duro de se falar. Será no livro do profeta Esdras. Na verdade, Esdras é um sacerdote. Capítulo 10, versículo 10 até o 17. Esdras chegou em Jerusalém, depois que foi autorizada a primeira leva de pessoas, né? Dizem os historiadores que Esdras trouxe a segunda leva de pessoas que vieram do cativeiro. A primeira veio com Zorobabel. Esdras chegou em Jerusalém, tudo bagunçado, o templo tudo quebrado. Ele começou a trabalhar ali, arrumando as coisas do templo, e começou a ensinar o povo de Israel as coisas de Deus, aquilo que estava errado. Quando ele chega lá e começa a observar, os judeus tinham casado com pessoas de outras nações, e já tinham até filhos com essas mulheres, tinham construído família, pessoas que eram idólatras, semelhante ao que o Senhor Davi fez, semelhante ao que o Senhor Salomão fez, e deu um problema danado na nação de Israel. Então Esdras falou: gente, na lei de Moisés diz que nós não podemos, nós somos 12 tribos, existem mulheres nessas 12 tribos, que nós podemos casar, nós podemos continuar gerando filhos e crescendo essa nação de Israel. Deus deixou bem claro, não é para casar com mulheres cananeias, mulheres da terra de Canaã. Esdras chamou todo mundo, leu a lei de Deus para esse povo, e falou: e agora, o que vocês querem fazer? Vocês vão decidir obedecer a Deus ou continuar como estão? Sabe o que o povo de Israel fez? Despediu as mulheres, devolveram aos seus pais, e aquelas que tinham filhos, voltaram também para a casa dos pais, em comum acordo com as famílias. É claro que teve também a devolução do dote, aquela coisa toda como tinha no passado, diz os historiadores, mas fizeram o que é correto. Agora imagina, vendo a tua esposa indo para casa, com teus 2 filhos, imagina a dor no coração, para cumprir a vontade de Deus. Cumprir a vontade de Deus exige de nós, e eu falo para vocês, ser cristão não é brincadeirinha de final de semana. Então, bem-vindos ao cristianismo. Ser cristão é estar disposto a obedecer a voz do Senhor e a palavra de Deus. E esse povo de Israel, eles tomaram essa atitude, e depois casaram-se com pessoas da própria nação de Israel. Eu fico imaginando, e ao ler esse livro de Esdras, eu falei: misericórdia, mas por que desobedeceram para depois pagar um preço tão alto desse? Qual o objetivo da mensagem? O verdadeiro contato que o cristão deve ter com o incrédulo é justamente
não ficar nessa dependência do incrédulo, vivendo esse convívio com segundas intenções, com segundo plano, vivendo esse convívio com o incrédulo e sabendo que não tem o objetivo de ganhar ele para Cristo. O incrédulo convida para um churrasco, você vai. O incrédulo convida para uma boate, você vai. O incrédulo convida para a casa do fulano de tal, que tem a boca suja, você vai. E você não vai com o objetivo de pregar, você não vai com o objetivo de evangelizar. Cuidado com os convites, porque Deus habita em você e habita em mim. Por isso que eu disse que é uma das mensagens mais difíceis que eu tinha para pregar, porque é uma exortação à separação, semelhante que aconteceu no livro do profeta Esdras, capítulo 10, versículo 10 ao 17. Brian, põe esse texto aí, Esdras 10, do 10 ao 17, e eu vou encerrar lendo esse texto com os amados irmãos. Esdras, capítulo 10, do 10 ao 17. Então se levantou Esdras, o sacerdote, e disse-lhes: vós tendes transgredido e casastes com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Agora, pois, fazei confissão ao Senhor Deus de vossos pais, e fazei a sua vontade, e apartai-vos dos povos da terra e das mulheres estrangeiras. E respondeu toda a congregação e disse em altas vozes: assim seja, conforme as tuas palavras nos convém fazer. Porém o povo é muito, e também é tempo de grandes chuvas, e não se pode estar aqui fora, nem a obra de um dia, nem de dois, porque somos muitos os que transgredimos neste negócio, ou seja, nessa desobediência. Ora, ponham-se os nossos líderes por toda a congregação sobre este negócio, e todos em nossas cidades casados com mulheres estrangeiras venham em tempos apontados, e com eles os anciãos de cada cidade e os seus juízes, até que desviemos de nós o ardor da ira do nosso Deus por esta causa. E eles tomam a atitude de cumprir a palavra do Senhor. Ah, meus irmãos, não vos prendais em julgo desigual com os incrédulos. Que justiça pode haver com a injustiça? Estou relendo o versículo 14. Que comunhão tem a luz com as trevas? Nós provamos isso aqui pessoalmente. Que concordância há entre Cristo e Satanás? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Ou que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus, o de Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Está clara a mensagem? É fácil? Não. Permitam-me contar um breve testemunho. Quando me entreguei minha vida para Jesus, em 1996, adolescente, já pegando a mocidade, eu tinha alguns amigos de escola, amigos que eu tinha praticamente como irmãos. Nunca me fizeram mal, só me fizeram bem. Mas quando eu entreguei a vida para Jesus, eles já ficaram todos jovens, semelhante a mim, e começaram a ir para as boates, começaram a querer aprontar com as meninas do bairro, entre outras meninas de vida fácil, e eu tive que tomar uma decisão. Ah, meus irmãos, como eu sofri, como eu fui julgado pela decisão que tive que tomar como cristão. O apelido mais simples que eu recebi por causa dessa atitude foi crente de meia tigela, inclusive por membros da minha própria família. Fui chamado a atenção várias vezes por parentes meus, porque queria andar num caminho correto. Apanhei muito, a vida judiou muito de mim. E foi o momento que eu mais orei, o momento que eu mais buscava a Deus, porque senão eu não suportaria. Eu sei que a nossa irmã está passando, que eu passei pelo estreito de Jeová, eu passei por Deuteronômio capítulo 8. Semelhante a Davi, eu não digo que passei pelo vale da sombra da morte, mas foram situações muito difíceis.
Meus amigos da minha época de jovem, alguns já partiram, como eu falei no começo do culto. Outros ainda estão vivos. Alguns estão no caminho da perdição, nas garras do inimigo, e outros se converteram, sim. Servem ao Senhor nos dias atuais. E eu estou aqui, pastoreando esta igreja. Aqui cuidando dos irmãos, cuidando da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas me custou muito a minha conversão. Custou muito mesmo. Mas valeu a pena. Valeu a pena. Então, depende de cada um tomar a decisão, se vai obedecer ou não. Deus não vai te enfiar a goela abaixo. Só vai esperar que você tome a decisão correta. E a partir de hoje, se você entendeu a mensagem, você vai tomar a decisão correta. Então, quem entendeu a mensagem, diga amém. Querido Deus e amado Pai, em nome de Jesus, entreguei a Tua mensagem. Leva-nos em paz aos nossos lares. Nos dê uma semana abençoada. Prepara-nos para o dia de amanhã, se for a Tua vontade. E nós com certeza Te exaltaremos em todos os dias de nossas vidas. Igreja, aqueles que puderem, se coloquem em pé em nome de Jesus. E ergam suas mãos para os céus. Pai, com as mãos erguidas, estamos pedindo que nos abençoe e nos proteja das doenças incuráveis. Nos proteja das doenças curáveis também. Mantenha a nossa saúde plena, Senhor. E algum de nós que tem algum problema de saúde, em nome de Jesus, cura-nos. Tenha misericórdia de nós. Ajuda-nos, ó Deus, a Te servir com integridade, a Te servir com saúde. Ó Deus, que não tenhamos preguiça de Te servir, que olhemos para o Senhor e tenhamos coragem de vir à Tua presença, adorá-lo e aprender do Senhor. Perdoa-nos, Senhor Deus, e nos ajude a cumprir a Tua vontade e a Tua palavra, como aprendemos esta noite. Abençoe as nossas famílias, salva aqueles que temos orado por eles e falado do Teu nome. Porque se eles ainda não nos deram coice, se eles ainda não rejeitaram o Senhor e ainda estão permitindo que o evangelizemos, que continuemos, ó Deus, nessa força ciente que, hora e momento, o Senhor irá os salvar. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com todos nós, agora e para todos sempre. E quem crê diz... Amém. Deus abençoe os irmãos. Vão todos na graça e na paz do Senhor. Tenham todos uma excelente semana.